Bom dia, igreja. Bom dia. Espero que todos estejam bem e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em nós todos. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós ficamos 25 semanas estudando sobre homilética, sobre sermão, sobre apresentação. Um dos temas foi sobre usar ou não usar esboço. E quem estava lá presente lembra que eu falei que eu sempre uso esboço, a menos que eu esqueça o esboço em casa, que é o caso de hoje. Espero que Deus tenha gravado na mente e no meu coração aquilo que eu pretendia falar para a igreja. Mas a palavra fala, a palavra diz. 2 Coríntios capítulo 3, nós lemos assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da sua glória, do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que a beleza de Cristo brilhe em mim. O capítulo todo de 2 Coríntios Paulo faz uma comparação. Ele diz que nós todos, sem exceção, somos as cartas de Cristo, que o próprio Deus escreveu pela sua suficiência em nós, nos nossos corações. Somos as cartas de Cristo para a salvação da humanidade, para a salvação do mundo. A carta que Deus escreveu já não está mais gravada em pedra, como foi nos dias de Moisés. Você já escreveu carta? Hoje em dia a gente não tem mais o hábito de escrever cartas. Às vezes a gente escreve até um e-mail, né? Uma carta eletrônica, mas na maioria das vezes a gente escreve no WhatsApp, né? E se a pessoa não lê, não aparece aqueles 2 risquinhos em azul lá, a gente já fica nervoso. Não é verdade? Eu comecei a namorar a Denise, eu não tinha ainda 16 anos completos. Namorei de 2º colegial, 3º colegial, daí eu tive que ir para São Paulo fazer cursinho. E quando eu fui para São Paulo fazer esse cursinho, aí eu fiquei 5 anos fora de Itu. Então toda semana eu escrevia uma carta para ela e ela lia essa carta. Mas antes de ir para São Paulo, eu escrevi uma carta, fechei e falei: essa carta você só vai abrir lá na frente, depois que a gente casar. Olha só, tinha 17 anos. E por incrível que pareça, eu já tinha esquecido dessa carta. A gente casou, que não é raro eu esquecer de alguma coisa. A gente casou e a gente estava no dia seguinte do casamento indo de avião para... Ela tira a carta da bolsa e abre a carta no avião para ler. Eu falei: o que está escrito aí? Eu não lembrava mais. Eu tinha escrito tudo o que eu ia fazer nos anos seguintes, tudo o que ia acontecer, como eu ia estudar para passar no vestibular, como eu ia me dedicar para terminar a faculdade, como eu ia trabalhar para conquistar dinheiro, para poder pedir ela em casamento e poder casar com ela. E tudo tinha acontecido exatamente como estava na carta, né? Mas a carta não surtiu efeito durante 5 anos, enquanto ela esteve fechada. Por que eu estou contando isso? Paulo está falando que nós somos as cartas de Cristo. Cristo escreveu para as pessoas do mundo. Ele não usou pedra, como nos dias de Moisés. Ele não usou papel, como eu usei por mim. Ele escreveu nos nossos corações. Só fazendo uma analogia, aí uma contextualização sobre a questão de Moisés, talvez alguém não esteja entendendo. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, Deus gravou para ele os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas de pedra. Ele desceu do monte e Moisés não sabia, mas seu rosto estava resplandecente como luz. Já olhou para um flash de uma máquina fotográfica? Você não consegue olhar. Então ele tinha que pôr um véu sobre o rosto para conversar com as pessoas. E depois Moisés ficou velho. O que acontece com os velhos? Foi desvanecendo o seu rosto. Então usavam véu, as pessoas não verem que ele estava envelhecendo e desvanecendo. E Paulo vai fazer uma comparação, não só entre as 2 cartas, mas entre as 2 alianças. O primeiro ministério que ele fala é o ministério da letra, a lei de Moisés, gravada em tábuas de pedra. E sabe o que ele diz? Que o judaísmo serviu como um aio para conduzir a humanidade até Cristo. E ele diz que a letra mata, pois escraviza, já que torna todo mundo refém do próprio pecado. A lei mostra que somos pecadores.
O pecado condena a morte. Portanto, a lei escrita mostra que todos nós somos condenados à morte. Havia o tempo da lei escrita em tábuas de pedra. Houve o tempo, mas esse tempo passou, né? O templo judaico, né, era necessário para a expiação dos pecados, os sacrifícios constantes para a expiação dos pecados. Esse tempo passou, porque Deus celebrou uma nova aliança. É o segundo ministério que Paulo compara, o ministério do Espírito, que vivifica, enquanto o da letra mata, o do Espírito dá vida, vivifica, porque é gravado em nossos corações, escritos pelo Espírito do Deus vivente, Jesus Cristo. Ele é o Espírito do Deus vivente que veio e gravou em nossos corações. Quando Paulo compara esses dois ministérios, o da letra e o do Espírito, na verdade ele está comparando as duas alianças. E ele está mostrando que o judaísmo foi necessário, mas era uma aliança imperfeita e que havia de ser substituída por uma aliança melhor e perfeita, o cristianismo. Versículo 4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Podemos ter tal confiança em Deus nesse ministério do Espírito. Somos cartas de Cristo para o mundo. Meus amados irmãos, como mensageiros de Deus, enviados por Deus ao mundo, não os apóstolos, nós, eu, você, temos uma responsabilidade. João 3,16 diz o quê? Todo aquele que nele crê, seja salvo. Deus fez a parte dele, o sacrifício único, perfeito e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo, para celebrar uma nova, perfeita e mais gloriosa aliança, a da graça, baseada na fé. E o que nós recebemos, né? O poder de Deus. Ele entregou para nós o poder de Deus. Diz lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o Evangelho? O Evangelho está aqui. É isso aí, seu Roberto. O Evangelho está aqui. Onde está meu esboço? Está lá em casa. Não, está aqui, tem que estar aqui. Deus Todo-Poderoso investiu de forma gigantesca através do sacrifício de Jesus, para que eu e você recebêssemos de Deus a salvação. E o que nós fazemos? Esse ministério da graça vem junto com uma responsabilidade. É muito bom receber presente. Eu lembro quando meu pai me deu uma bicicleta de presente, uma berlinetta Caloi. Lembra daquelas propagandas? Era naquele tempo mesmo. E aí, depois de andar com a bicicleta, eu deixei ela para fora e choveu. Deixei lá na grama, eu morava no sítio, em vez de recolher para o telheiro, deixei ao relento. Aí meu pai veio no dia seguinte e falou: é assim que você vai tratar o presente que eu te dei? Custou caro, Será que você realmente valoriza o esforço que eu fiz para te dar essa bicicleta? Se meu pai se sente assim, quem dirá o nosso Pai, que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos chance de salvação? Como ele se sente quando a gente simplesmente negligencia o presente que recebemos? No versículo 6, Paulo disse: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra,
mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que privilégio! Vocês queriam estar vivendo no judaísmo? Tendo que no templo oferecer sacrifício, comprar uma pomba, um cabrito. Vocês queriam estar vivendo debaixo daquela aliança? A aliança te mostrando todo dia na cara que você é um pecador, que você está condenado à morte. Quão mais gloriosa é a aliança, a nova aliança baseada na graça, no presente, no dom de Deus, da vida. Que privilégio vivermos nesses dias. 3 aspectos, para variar, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o ministério do Espírito. Primeiro, o ministério do Espírito é de muito maior glória. Muito maior glória. Nós lemos lá no versículo 7 a 9: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, tinha uma glória. Concorda comigo? A lei de Moisés tinha uma certa glória. O rosto de Moisés estava manifestando a glória de Deus ali, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecente, era algo terminal, algo que teria um prazo de duração e acabaria. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois fomos justificados em Cristo. Como cartas vivas de Cristo, temos em nossas mãos o ministério da justiça. Eu e você temos o ministério da justiça. Desde quando você poderia imaginar que o judaísmo se tornou um ministério da justiça? Nunca. A história mostra isso mesmo, desde o princípio dos tempos, Os judeus permanecem envolvidos em guerras e conflitos, até os dias atuais. E isso não é um discurso antissemita. Eu tenho vários amigos judeus, são ótimas pessoas, creem no mesmo Deus que eu e você cremos, adoram esse mesmo Deus, mas a lei em si é imperfeita, porque a lei mata, escrita em pedras. O judaísmo é imperfeito, incompleto. Já deu, já passou. Na cruz Jesus disse hoje, você falou, está consumado. Ele falou, eu não vim para negar a lei, eu vim para cumpri-la. E cumpri. Jesus disse, eu cumpri até o fim, até o último tio, até a última vírgula, até o último sinal. Jesus cumpriu e disse, está consumado, acabou o judaísmo. Eu celebro na minha morte, na minha ressurreição, uma nova aliança, cujo nome, cristianismo. Se a aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de uma nova. E como esta aliança que Cristo estabeleceu é perfeita, agora sim não há a necessidade de uma nova. O ministério da justiça é muito superior ao ministério da lei. Como nós lemos lá no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uma segunda coisa que eu queria falar sobre o ministério do Espírito é que ele é permanente. Enquanto o ministério da letra era temporal, tinha princípio, meio e fim, o ministério do Espírito é permanente. Versículos 10 a 12. Veja comigo de novo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece. Cadê o brilho do judaísmo? Acabou. Diante da atual sobreexcelente glória, a luz de Cristo é tão mais brilhante que
que ofuscou aquela glória da lei de Moisés. Consegue entender isso? Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Permanente, a Bíblia diz. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Tenhamos ousadia para falar. Não tenha medo, intrepidez. Somos todos as cartas de Cristo que precisam ser abertas e reveladas para o mundo. Que a beleza de Cristo brilhe em mim, para que o mundo veja a glória de Cristo. Não podemos nos calar, não podemos silenciar as nossas vozes, não podemos. Observe a Igreja de Cristo no princípio dos tempos, lá no livro de Atos, 2000 anos atrás, início da Igreja. Atos capítulo 4, versículo 13. Se você quiser abrir o capítulo 4, pode ficar com ele aí, porque tem pelo menos 3 versículos aí que vão falar sobre a mesma coisa. Atos 4, 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, eu sou iletrado, isso não é desculpa, nunca foi, porque as cartas de Cristo não estão escritas na cartilha, estão escritas no nosso coração. Todos nós temos que ser aptos a dar testemunho da nossa fé, as razões da nossa fé. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Opa, eles são cartas de Cristo. O que eles falam foi Jesus quem colocou no coração deles. Versículo 31, Atos 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Intrepidez. Não tenha medo de pôr para fora. Prega a palavra, abra-se, mostre para o mundo quem é Jesus. Versículo 29. Ora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Você já orou a Deus, pedindo para que Deus te dê coragem, segurança, confiança, intrepidez para anunciar o Evangelho para as pessoas? Ore, peça para Deus. Tiago diz que Deus dá a todo o que lhe pedir, Deus dá liberalmente, grandemente, generosamente. Tenhamos todos muita intrepidez no falar sobre as coisas de Cristo, ao anunciar o Evangelho para as pessoas, porque esse ministério é permanente, não vem outro, não virá outro, não será substituído. Isso é durante toda a nossa vida, durante todo o período desses novos dias que nós estamos vivendo, dessa era cristã, enquanto Jesus não voltar. Um terceiro aspecto que eu queria falar sobre o ministério do Espírito é que esse ministério é libertador. Tudo vemos, os nossos olhos foram abertos, tivemos nossos olhos desvendados. O texto diz, olha lá o 15:16 de 2 Coríntios 3, mas até hoje, até os dias de hoje, eu sei que isso foi escrito 2000 anos atrás, mas continua valendo, até os dias de hoje, quando é lido Moisés para os judeus, o véu continua posto sobre o coração deles. Eles estão com um véu cobrindo e eles não enxergam até hoje o Messias.
Não enxergam até hoje que o Cristo já veio, que o libertador já veio. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, está falando de quem? Dos judeus. Quando um judeu se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado e ele começa a ver. Não se espante com a cegueira espiritual que acompanha aqueles que não conhecem a Cristo. Por acaso você se esquece que eu e você éramos cegos também? Antes de nos convertermos ao Senhor, não enxergávamos Jesus como o Salvador, Senhor e Cristo. Talvez tivéssemos conhecimento, ouvimos falar a respeito dele, mas não tínhamos entendimento, conhecimento, nossos olhos continuavam cegos. O véu continuava sobre o nosso coração. E só no momento em que nós nos convertemos é que nós nos tornamos de fato livres, libertos, com os olhos desvendados. Então, se você tenta compartilhar a palavra para alguém e essa pessoa não enxergou, não desanime, não fique chateado, não fique deprimido, não fique irritado. É natural, é esperado, é assim mesmo, isso é lógico. Como poderia ser diferente? Aquele que não conhece a Cristo, não conhece a Cristo. Aquele que não foi convertido não entende o que você entende, não crê no que você crê. É óbvio, é evidente. E como ele vai fazer isso? Como ele vai alcançar essa transformação? Pela conversão, pelo poder do conhecimento do Evangelho de Cristo. Foi justamente o conhecimento do Evangelho que abriu os nossos olhos. Certa vez Jesus estava numa dissensão com muitos judeus. Ele estava pregando e os mestres da lei, os fariseus estavam ali interpelando e ele pregando e os apóstolos assistindo, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, e certa vez um fariseu fala: e com que autoridade você fala essas coisas? Quem é você para falar tudo o que você está falando? E Jesus vai e começa a pontuar sobre o Pai, né? E tudo mais, que o Pai fala por intermédio dele, tudo mais, ele fala: quem é nosso pai? Abraão. Jesus fala: eu posso transformar essas pedras, né? E tudo mais. Lembra disso? E num determinado momento Jesus fala assim, João 8:32, vocês conhecem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão escravos, nós estamos de mãos atadas. Quem não conheceu a verdade ainda está acorrentado, amarrado, preso, ou ao ateísmo, ou ao paganismo, ou ao judaísmo, ou algum ismo que não é de Cristo. E só quando tomar posse do conhecimento, do poder do Evangelho, transformá-lo, é que sim será liberto. Conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Lembra quando Jesus entrou na sinagoga, logo voltando do deserto, havia sido tentado e não pecou. Aí ele está lá em Nazaré, ele entra na sinagoga, dá um livro do profeta Isaías para ele ler, ele abre lá na passagem e fala assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, redimir os oprimidos, abrir e restaurar a visão aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu essa escritura, acreditem. Jesus, o Cristo, já veio e abriu os olhos a todos aqueles que enxergam hoje Jesus como Messias, como Filho de Deus. Agora, falando dos tempos atuais, olhando para 2 Coríntios 3, o que Paulo, né, diz para cada um de nós que somos cartas de Cristo. Versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí há liberdade. Uau! Você não quis ser livre? Você não queria ser livre? Eu queria ser livre. E eu dou glória a Deus porque sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Mas essa liberdade custou caro. Teve um preço alto que Jesus pagou por ela. Para comprar a minha liberdade, porque eu era condenado à morte. Eu era escravo do pecado. Ele pagou um preço alto. E vem junto com uma responsabilidade. Nós já fomos libertados. Ao mesmo tempo que recebemos essa glória, essa graça da liberdade, vem junto no pacote responsabilidade. Cristo escreveu nos nossos corações a sua lei. Somos cartas vivas de Cristo para o mundo aí fora. Não temos o direito de fazer como a avestruz. Conhece a historinha da avestruz, né? Esconde seu rosto na areia. Aliás, isso é um mito, tá? Na verdade, a avestruz, quando ela baixa a cabeça, ela põe o ouvido no solo para ouvir se os inimigos estão se aproximando. E também, nessa posição, ela põe a cabeça entre as pernas e ela fica parecendo uma planta e não um animal. E assim ela foge dos seus predadores. É uma artimanha da avestruz. Mas nós não. Quem aqui é avestruz? A gente não tem como silenciar a própria voz. A gente não pode se fechar. Pegar essa carta que Cristo escreveu com letras de sangue no nosso coração, do sangue dele no nosso coração, e fechar, e cobrir, e calar, e silenciar. A gente não tem esse direito. Você já parou para pensar? Já percebeu que Deus não tem outro plano de salvação para a humanidade? Deus não tem outro plano de salvação para a humanidade. Pare um pouquinho e reflita. Se eu e você não testemunharmos de Cristo para as pessoas, quem vai? Quem vai? Quem fará? Para concluir, eu sei que vocês já estão exaustos. Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador, mas no alto, sobre o velador, e assim alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos as cartas de Cristo. Será que Jesus escreveu essas cartas para colocá-las numa caixa postal, fechar com 7 chaves, cobrir com terra e pôr uma pedra em cima e esperar o fim do mundo? Será que foi por isso que Jesus morreu por mim? Ou por você? Paulo disse lá em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho nada de que me gloriar,
nada. Pois sobre mim pesa essa obrigação, junto com a graça veio a responsabilidade. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não perca isso de vista. Somos, eu e você, a carta de Cristo, as cartas de Cristo. Amém? Um ótimo domingo para você. Deus te abençoe. Se não voltou, volte com consciência e que o Senhor abençoe a todos nós. Amém?